Entender como é que será esse ano a safra de uma das nossas culturas mais importantes, né, Gilberto Santiago, que é engenheiro agrônomo e assessor de fruticultura da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Para a gente entender, Gilberto, porque realmente, para nós leigos, né, que não estamos na agricultura, a gente, quando chega mais ou menos no mês de setembro, a gente diz, poxa, mês do caju, chuva do caju, mês do caju. Mas eu confesso a você que eu ainda não vi caju. Eu não vi esse ano, e a gente costumava ver vendendo nas esquinas, nas feiras. Eu não vi, gente. Se vocês tiverem visto aí, me avisem, mandem fotos. Eu sei que vocês mandam foto do quintal de vocês. Agora é a hora, viu? Mas a gente vai entender como é que está, qual é essa fase. É a fase de colheita agora. É isso? Bom dia. Já deveria. Bom dia, a Cíntia Laje, jornalista da Meio Norte. Bom dia a todos aqueles que nos assistem agora. Seja bem-vindo. Em que fase que nós estamos agora? De colheita, não é isso? Primeiramente, eu queria deixar bem claro que a safra deveria ter começado em julho para agosto. E não teve? Função da chuva ter avançado a mais do normal, julho, agosto, a safra do caju, principalmente no sudeste do Piauí, já veio iniciar nos meados de agosto. E agora aqui no Piauí, como você está falando, que não tem aqui ainda, porque agora que está começando a floração e o início da safra do caju aqui em Teresina. Então atrasou. Não, atrasou. Em função de quê? De muitas chuvas. O caju é o seguinte, ele precisa de chuvas, mas não muita chuva. Ele tem o período fisiológico dele, a fase fisiológica dele, que é o período de estresse hídrico. Para ele poder o quê? Ele deixa de vegetar e passa a produzir fotossimilados para produzir as flores e os frutos. Sim. E aí que tem que ter o estresse hídrico para o caju. É uma questão fisiológica da própria cultura. Então, precisa de chuva, mas não chuva demais. Demais, exatamente. Chuva na medida certa para que a colheita seja boa. Exatamente. E isso vai atrapalhar a produção em si? Porque aconteceu em algumas regiões em que o caju florou ao mesmo tempo e produziu naquele mesmo tempo. O que aconteceu? Não tinha gente para colher. Nós temos aqui um colega nosso, engenheiro agrônomo, que é instrutor do Sebrae, e ele falou que ele tem uma área de caju, que começou a produzir muito caju, e não tinha gente para apanhar o caju. Esse é um dos fatores que é a questão do pendúculo. Estou falando da questão do pendúculo do caju, que vai diminuir essa questão de polpa do caju para produzir a cajuína e o suco do caju. Entendeu? Então, assim, já de princípio, a gente já pode entender, né, Gilberto, que o aquecimento global, há estudos que mostram que Teresina, que o Piauí já vivencia essa situação, vai prejudicar muito algumas culturas. A gente já sabe, já fizemos várias entrevistas aqui. Mas o caju, ele vai ser prejudicado? Sim, porque o primeiro ponto é o ponto de colheita. Então, quando aquele caju florou ao mesmo tempo e produziu um período menor do que o normal, seria o quê? 3, 4 meses de colheita da cultura do cajueiro, mas vai diminuir para 2. Entendi. Então, tem que ter gente, mas dobrar aquela quantidade de pessoas para poder colher o caju de boa qualidade, né? Você tem que colher o caju no tempo certo, na mão, no coletador ali, e você, porque ele tem que ter qualidade para produzir a cajuína e o suco do caju. Não pode ser qualquer fruto do caju cair do chão. Caiu no chão já não serve mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso é claro, porque funciona como um relógio, né? Você já tem o tempo certo em que vai ser necessário plantar, depois tem um tempo certo que vai colher, e aí é quando você contrata as pessoas. E como ainda é muito artesanal, diríamos assim, a colheita do caju no Piauí, os produtores, eles não se prepararam. Exatamente, até pela quantidade de pessoas. Se eu tenho, é sazonal, né? Geralmente eu tenho 10 pessoas que estão ao meu redor, meus vizinhos, para colher o caju, e eu não tenho mais do que 10. Eu vou arranjar onde? Entendi. Esse é um dos pontos importantes. Outro ponto importante que talvez atrapalhe a expectativa de uma boa safra de caju é a questão do clima, né? Eu já falei aqui a questão do clima, que vai diminuir a colheita para 2 meses. Então,
E também pode acontecer uma chuva, por exemplo, no sul, pode ocorrer chuvas agora, outubro, novembro. Aí tem previsão, inclusive, né? Pois aí já para a colheita do caju. Choveu, o caju já deixa de produzir. Entendi. Isso vai se reverter em números, claro, né? Sim. Porque a produção indicada aqui para o mês de julho foi de 28.941 toneladas e 76.158 hectares. Isso é bem abaixo da expectativa. Não. No ano passado foi 20 mil toneladas de castanha. Isso aí está falando de castanha. Então aumentou. Castanha natura. Está falando de castanha. Aí, agora aumentou para 29 mil, quase 30 mil toneladas de castanha de caju. Olha bem, eu estou falando de castanha. Sim, claro. Essa aí talvez não tenha nenhum, vamos dizer assim, nenhuma diferença. Nenhum impacto. Nenhum impacto, né? Mas na questão do pedúnculo, pode ter impacto. Principalmente as doenças. Oídio, que aconteceu em algumas regiões, a ocorrência do oídio, que é uma doença fúngica. Entendeu? Que pode também prejudicar o pedúnculo do caju, que ele racha e fica sem qualidade para produzir cajuína ou suco de caju. Vamos lá, o que fazer então? Diante desse cenário, né, de aquecimento, esse cenário de incerteza, de chuvas cada vez mais irregulares, como preparar o produtor para não perder tanto? Primeira coisa, o produtor do estado do Piauí, não só do Piauí como do Ceará, eles não utilizam a tecnologia correta, como adubação, podas, entendeu? Eles não utilizam. Então, o que vai acontecer? Diminui a produtividade, certo? Nós temos, por exemplo, países que a castanha chegou, o Brasil chegou, mas a castanha chegou depois. A castanha, que é o cajueiro, você sabe que é do litoral nordestino, a origem do caju. Então, a origem foi pelos índios, foi vista pelos índios, né? E foi distribuída ao longo do Brasil. Mas quem levou essa castanha para outros países, como a Ásia e a África, foi o Brasil, os portugueses. Mas o que aconteceu? O Brasil, em vez de crescer, quem cresceu foi a África. A África, a Índia. Hoje, a África e a Índia são os maiores produtores de castanha de caju do mundo. Enquanto o Brasil tinha, há 10 anos atrás, 750 mil hectares, hoje nós só temos 426 mil hectares de caju plantado, reduzindo em quase 60% a área plantada. Por quê? Porque, como se diz, preparar como? Política pública. O governo pública, tem que entrar. Claro, política pública, é isso mesmo. Uma das principais culturas do nosso estado. E quero dizer que nós temos que ter o hábito de se alimentar, de se utilizar mais o caju para consumo. A gastronomia da cajucultura, a alimentação com caju, que a carne do caju, o bagaço do caju, depois do suco, depois da cajuína, o bagaço se transforma em carne do caju. Sim. E a carne do caju é rica, você pode, a população pobre e carente, como o pessoal lida com caju, geralmente é o pequeno agricultor, o agricultor familiar, então, eles podem se alimentar da carne do caju. É uma alimentação vegana. Além disso, nós temos o quê? A amêndoa da castanha do caju, que é rica em proteínas. E que também é indicada para várias recomendações de saúde. Pele, estresse, depressão, fígado. Quer dizer, é importantíssimo o caju. Falta implantar essa cultura, né, de utilizar esse alimento. E hoje a gente vê, por exemplo, a gastronomia vegetariana e vegana utiliza muito a carne, esse que você chamou de bagaço do caju, que é a carne do caju, para o preparo de alimentos. Então, se tornou um alimento com um valor agregado imenso. Então, você vai num restaurante vegetariano, vegano, existem pratos sofisticados feitos. E aqui no Piauí isso vai para o lixo, né? Exatamente. Na maioria das vezes. Então nós temos que ter o hábito, a cultura de se alimentar a partir da base do pedúnculo do caju ou de ter em casa um potinho de castanha do caju. Para consumir diariamente, 5 castanhas, 6 castanhas, uma mesa de castanha daquela, é importantíssimo para a saúde humana. Verdade. O problema, né, Gilberto, é que o preço é proibitivo, né, para um poder aquisitivo, da castanha, né, do caju. Exatamente. Cada vez mais elevado. Quando chega para o consumidor, porque a gente já sabe que tem todo aquele problema que produz aqui, mas que muitas vezes é exportado via Ceará, né, a castanha sai daqui in natura, digamos assim, e lá é que ela ganha valor, porque é lá que o produto que é exportado é que é o produto que é valorado. O que fica aqui, ele
né, é vendido por um preço no muito estado do baixo. Ceará, eles são expertos em exportação. Isso. Então, o que está acontecendo no Ceará hoje? Eles estão exportando a carne do caju Também. para a Europa. A cajuína também estão exportando para a Europa, o suco clarificado, estão exportando para a Europa. Eles estão muito expertos nessa parte de exportação do que eles têm de melhor, que é o caju. Muito bem, Gilberto, olha, muito obrigada. A gente eu queria até, Pois não, pode pedir para complementar. mim passar um videozinho sobre uma comunidade, um grupo de mulheres que produz cajuína e doces. E é um grupo de mulheres que trabalham na área do caju. Eu pedi até para, se pudesse. Vamos lá, então. Uma das líderes, de mulheres, e que faz a cajuína artesanal e doce de caju. Inclusive, elas se juntaram e venderam já quase 1 tonelada de doce de caju paconado. Só um grupo de mulheres? Só um grupo de mulheres. Olha que legal. Não, e apesar de ser artesanal, meu Deus, quanto caju. E apesar de ser artesanal, você vê que tem ali uma certa tecnologia. Aquela parte onde, no forno, põe novamente aí o forno, porque antes era muito artesanal mesmo, né? Aí você já vê que tem uma certa tecnologia. Isso. Aí já é aquele momento que está fervendo as garrafas, é? Exatamente, estou fervendo as garrafas. Estou cozinhando a cajuína. Ah, então tá aquela fase de preparo mesmo, de cozinha. Porque geralmente, antigamente, quando não era para venda, então você botava naqueles fornos, assim, aquelas latas reaproveitadas, né? Aí você vê que tem fornos que foram construídos. Elas conseguem comprar isso? Ou da própria propriedade delas lá. Ah, da área delas mesmo. É a cajuína que antes é o suco clarificado ali, mas depois de cozer a cajuína, ela fica daquela coamba, que é a cor ideal para consumo. Que é a cor ideal para consumo. Padronizado, né? Ah, muito bem. Como é que é o nome do grupo lá? Grupo Ararinha. É a cajuína Ararinha. Cajuína Ararinha. Então, se você encontrar por aí, Cajuína Ararinha, pode comprar, que o Gilberto está dizendo que é de boa qualidade e é de um grupo de mulheres. Eu queria só dizer mais uma coisa sobre essa produção aí, que ela disse que tem costume de produzir 20 mil garrafas de cajuínas. Esse ano ficou em 7 mil. Poxa vida. Reduziu muito, né? Reduziu muito. Ele disse que deu muito oídio nessa área dela. Oídio é o quê? Oídio é um fungo. É o fungo, que racha né? Entendi. o pendúnculo, a polpa do fruto, que fica imprestável para consumo. Vou pedir para você passar o contato delas para a gente conversar com elas na segunda-feira, tá bom? Sim, tranquilo. Obrigada, querido. Muito obrigado.